8h41, iniciando a conversa de redação, participação dos jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e Edilene Lopes. Você, nosso ouvinte, internauta, também pode participar mandando sua opinião, seu comentário pelo nosso chat no YouTube. Mas você tem que ir no nosso canal fazer sua inscrição, já são quase 3.100.000 inscritos. Olha só, clubes e restaurantes de Belo Horizonte anunciaram a suspensão da venda de bebidas destiladas devido ao aumento de casos suspeitos de intoxicação por metanol no país. Os últimos números mostram que são 59 notificações, a maioria em São Paulo. Nenhum caso está sendo confirmado aqui em Minas Gerais e o anúncio feito por alguns estabelecimentos, Eduardo, de suspensão da venda de destilados, como os clubes, é uma medida preventiva. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Olha aqui, quem sou eu para questionar um estabelecimento que toma atitude dessa? Quem sou eu? Fosse eu o dono de um bar ou o presidente de um clube social e tivesse toda a tranquilidade com os meus fornecedores, eu não faria isso. Mas não estou aqui para poder julgar pedra em quem está fazendo. A única coisa que eu sei é que o ministro da Saúde, o Padilha, avisou para todo mundo desde anteontem. Enquanto persistir essa investigação, esse medo nacional, evite. Tome só onde você conhece bem a origem, ou então exige a garrafa fechada, com lacre, com rótulo. Não há um mês sequer que a Itatiaia não divulgue que a Polícia Mineira, a Polícia Civil principalmente, pegou uma destilaria falsificando bebida. Não tem um mês. Quer dizer, isso é parte da humanidade, né? Porque nós somos propensos a levar vantagem em tudo. Então, você adiciona alguma coisa lá e vai ganhando dinheiro. Um dia a casa cai. Só que dependendo do que adiciona, mata, né, amigo? Mata. E, ao contrário, por exemplo, no caso da Baker, que eu continuaria achando que foi um acidente. Houve uma falha porque não verificaram o acidente, né? Nisso aí pode ter má fé, sim. Quem puder, amigo, evite. São só alguns dias mais e a gente esclarece isso. E hoje é sexta, é um dia difícil, mas vai pro vinho, vai pra cerveja. Evite a vodka, principalmente o uísque. E por falar nisso, o pessoal de uma destilaria muito séria que tem aqui em Matozinhos, pertinho de Pedro Leopoldo, vem aqui hoje no Rádio Vivo, quem puder, nos prestigia a partir das 10. Nós vamos falar tudo sobre metanol. Oi, Edilene Lopes, na sua avaliação, o governo federal está no caminho certo, está com uma medida reativa dentro do que era esperado? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos debatedores. Bom dia aos nossos ouvintes. Essa notícia do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pedindo que as pessoas não consumam álcool às vésperas do feriado, deixou muita gente de cabelo em pé. Inclusive, tem um meme na internet que fala, por favor, não misturem metanol na Coca Zero, porque só falta isso. Mas, enfim, é uma situação grave. A recomendação que ele poderia dar, de fato, é essa. A melhor prevenção é não ingerir essas bebidas, Eustáquio. Esse assunto tem repercutido bastante aqui na capital federal. Nós informamos em primeira mão, antes de ontem, que o deputado federal Kim Kataguiri, que é de São Paulo, é do União Brasil, tinha apresentado um projeto para aumentar as penas para mistura de etanol, metanol, qualquer que fosse o elemento de intoxicação em bebidas alcoólicas, adulteração em bebidas alcoólicas. Depois disso veio um projeto mais severo de um deputado também de São Paulo, Otávio Leite, do PSDB, na verdade ele é do Rio de Janeiro, e esse deputado propõe que se torne crime hediondo a mistura para adulteração de bebidas alcoólicas. Então esse assunto ganhou repercussão nacional como deveria ter tomado e agora é matéria discutida aqui na Câmara dos Deputados, que ontem aprovou a urgência para que esse projeto seja debatido e votado rapidamente para que seja criminalizada essa prática de mistura proposital de algum elemento que intoxique bebida alcoólica, como tem acontecido com o metanol, principalmente em São Paulo. Marcelo Afonso, aqui para você, as medidas reativas do governo estão dentro do esperado? Ou a gente pode pensar, poxa, faltou fiscalização ou falta fiscalização para deixar que uma coisa horrorosa dessa aconteça? Bom dia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos de conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Acho que é uma medida necessária, dado a gravidade do impacto, né, que o uso dessa substância causa. A gente tem pessoas que 24, 48 horas depois de ingerirem, começaram a perder a visão.
Tem gente em coma, né? Em poucos dias a pessoa entra em coma e morre. A gente tem já mais de 60 casos, estão pipocando casos em vários estados, né? A gente já teve em Pernambuco, já teve em Brasília, em São Paulo são vários casos, então é uma medida necessária. Agora, eu fico assustado, né? Como que o impacto que isso pode ter, né? Em todo o país, porque é o emprego de muita gente, é o trabalho de muita gente, é a venda de muita gente, é muita gente que depende desse, né, da comercialização desses produtos. Então esse caso é um desses casos que deixa a gente assustado no Brasil, sabe? O caso da Baker, né, que o Eduardo lembrou, me assustou muito. Eu acho que a gente tratar até como um acidente, eu acho até um pouco minimizar, viu, Edu? Eu acho que foi uma incompetência muito grave ali, uma falha muito grave, e a empresa, né, foi responsabilizada de forma correta, né, por ter cometido um erro que causou a vida de outras pessoas. Então, esse tipo de caso deixa todo mundo muito assustado, muito tenso. Imagina quem já comprou aí uma viagem, né, em algum resort aí para poder ter um all inclusive, não vai poder beber, né, se planejou para ter um casamento nos próximos dias, né, comprou várias bebidas para os convidados e agora não sabe se vai poder oferecer ou não. Realmente é um dos casos que assusta e mostra o tanto que o Brasil precisa investir mais em fiscalização mesmo, para evitar que isso aconteça. Ô, William Travassos, e infelizmente o caso dessa adulteração com metanol não é novidade. Nós tivemos em Belo Horizonte há alguns anos casos de vendedores ambulantes nos sinais que estavam vendendo garrafa de água mineral com água de torneira. Eles pegavam a garrafa vazia, colocavam água de torneira e conseguiam tampar ali com aquele lacre, simulando que ela estava íntegra, aquela garrafa. Bom dia. A falsificação é uma maneira que o crime tem de ganhar dinheiro. Isso é no Brasil inteiro. Bom dia, bancada. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Foi bom vocês falarem na Baker, porque essa empresa até hoje ninguém foi responsabilizado. Eu lembro, e se eu estiver enganado, por favor, me corrijam aqui. Eu acho que foram 11 pedidos de indiciamento, né? Nós estamos falando de 10 mortos e 19 pessoas com sequelas em função daquela irresponsabilidade. E o pior de tudo, até hoje ninguém foi indenizado, não tem ninguém preso e a gente segue a nossa vida. Tentei, inclusive a gente está tentando uma mobilização para tentar falar com as vítimas, né? Da Baker, das pessoas que estão envolvidas, destas famílias. E aí a informação dos bastidores que talvez tenham uma espécie de acordo extrajudicial para ninguém falar. Não sei o que está acontecendo naquele entorno. Mas fique aqui o meu convite para o Itatiaia agora, né, para as famílias. Se vocês quiserem falar sobre o caso da Baker, até aproveitando este momento, o espaço está aberto para os senhores. Em relação à fiscalização, né, o Pedro Rousseff, eu conversava com o Marcelo outro dia, chegou um projeto aqui, o vereador de Belo Horizonte propondo um projeto de lei para aumentar a fiscalização, onde você vai ter a verificação do lote, da data de validade, para onde aquele produto foi vendido. Acho que isso é importante. Em Minas Gerais a gente tem um hábito muito comum de você comprar, por exemplo, aguardente, pinga, numa região porque é uma pinga artesanal. Mas como fica a fiscalização desse produto? E aí a gente veio discutindo nos bastidores sobre a legislação da parte estadual, da parte federal e da responsabilidade dos municípios nesse controle. Conversava com os meninos aqui da redação, falava que em alguns lugares você compra copo de uísque de 500 ml por R$10. Essa conta não fecha. Aquele uísque não é real. Estão botando alguma coisa ali. E como fica a fiscalização, né, nos grandes centros, nos bares, restaurantes? E a história de suspender a venda de bebidas destiladas num primeiro momento, cancha de galinha não faz mal a ninguém, amigo. Eduardo, o triste também nessa história é que a gente está vendo a mobilização das autoridades, mas não há a mesma mobilização para prevenir. Agora, eu devo admitir, né, que se eu fosse prefeito de uma cidade do tamanho de Belo Horizonte, ou secretário de Segurança do Estado de Minas Gerais, provavelmente eu não conseguiria. Porque eles têm 1000 caminhos, eles têm 1000 fórmulas, eles correm daqui, correm dali. É rato e gato. Agora, uma coisa é isso. E a outra é o que disse um bar, eu li isso em algum lugar, o bar da região nobre de São Paulo, que foi fechado, o proprietário admitiu que comprou a bebida na porta do bar. Esse cidadão tem que ser punido assim, com muito rigor, mas com muita força. Agora, sabe o que é a dica que eu dou mesmo? Eustáquio, desde cedo a gente aprende que você tem que ter um mecânico de confiança, um médico de confiança. Sabe o que aconteceu? O mundo ficou tão esquisito que a gente tem que ter
uma fisioterapia de confiança, a gente tem que ter um bar de confiança, tem que ter um clube de confiança. Você tem que frequentar os ambientes que você conhece. Que você se sente seguro, né? Exatamente. E não ter o olho grande de querer comprar mais barato aquilo que você sabe que não vale. Ou evitar também, aí, quem compra, né? Evitar a ganância, né? Ah, não, a garrafa de uísque é R$100, eu vou comprar aqui por 20 e vender por 80. Agora, mesmo ressaltando, Eustáquio, que o assunto é muito grave, muito sério e providências precisam ser tomadas, como hoje é sexta e eu sou um cara bem-humorado, eu não estou aqui para ficar só com sofrimento, já está chovendo de memes, né? Chegou um aqui agora do Padre Sávio da Igreja de São Expedito. Se recomenda para a gente não tomar deste lado, atravessa a rua e toma do outro lado. Marcelo da Fonseca, vamos mudar de assunto, trazer aqui a situação de Belo Horizonte, porque a Câmara Municipal pode votar em primeiro turno hoje o projeto de lei para a implementação da gratuidade nos ônibus, conhecida como tarifa zero. A ideia é que os passageiros deixem de pagar a passagem e o sistema continue sendo financiado de outras maneiras. A Prefeitura continua indicando que a base do governo vote contra a proposta. A orientação do prefeito Álvaro Damião é que os vereadores da base não aprovem. Eustáquio, hoje a tarde na Câmara vai ser muito movimentada, né? A gente já tem uma manifestação grande sendo chamada 1h lá na porta, tem vários artistas que vão participar. É um projeto que divide muito, né? A gente vê que a Câmara está com... Ontem, né, já teve um clima muito acalorado, alguns vereadores defendendo, outros criticando. Para o ouvinte entender, né, de forma bem sucinta aí, o que esse projeto prevê. Esse projeto prevê que a tarifa do ônibus Belo Horizonte não vai mais ser cobrada. O ônibus vai ser grátis, não vai ter mais catraca. E aí, como que vai custear isso? Esse projeto, ele usa um estudo da UFMG que mostra que cobrando tarifa, cobrando um imposto novo de algumas empresas maiores e com mais de 10 funcionários, é possível sustentar essa tarifa grátis para a população inteira. Esse estudo, ele prevê o quê? Qual que é uma das lógicas do estudo? As empresas grandes pagam para o funcionário o vale transporte. Então, se a empresa deixa de pagar esse vale-transporte, já que o ônibus é gratuito, esse dinheiro pode ser devolvido para o poder público para custear às empresas esse transporte gratuito. Então, na teoria, quando você lê o projeto, ele parece maravilhoso, parece que funciona, né? E o projeto tem uma parte interessante que fala que já tem estudos em outros lugares que mostram que como as pessoas não vão gastar mais com transporte, elas podem consumir mais. Então, a cada R$1 que deixa de ser gasto com tarifa, esse dinheiro volta para a economia da cidade. Então, no papel, o projeto é muito bom. A gente olha, né, na teoria, parece que é um projeto que vai ser bom para a cidade. Só que quando você começa a calcular em detalhes, para saber o impacto que isso vai ter na vida das empresas, se essas empresas podem ser afetadas, né, de não conseguir mais fechar a conta e talvez deixar de instalar em BH e ir para Contagem ou para Nova Lima, tudo isso é preocupante. Tudo isso também cria um contraponto a esse projeto. Hoje, a gente não tem certeza exatamente quem está certo, qual lado da corda está certo. Eu acho que é um debate importante. A gente vai acompanhar, né, todo mundo que vai falar, todos os especialistas, todos os vereadores, para saber o que a Câmara tira disso. É um debate importante, eu acho que ele não tem que ser ignorado. Agora, eu não sei se na prática o projeto, que na teoria é muito bom, pode dar certo. Ô, William Travassos, o que está previsto no projeto também, e que os defensores do Tarifa Zero dizem, é que órgãos públicos não fazem esse custeio do Vale Transporte. Eles pagam o salário para o servidor e o servidor utiliza da forma que quiser em relação ao transporte. No caso das empresas privadas, não. Elas oferecem o Vale Transporte para o trabalhador, mas elas custeiam, elas pagam, compram esse Vale Transporte. O órgão público também devia pagar? Não, então, Eustáquio, é tão difícil isso, né? Porque a esquerda, ela voltou para as ruas e ela voltou com força total com as suas pautas. Quem é que, se você perguntar para qualquer cidadão e falar o seguinte, quer ônibus de graça? Todo mundo vai falar, eu quero de graça. Só que a gente já aprendeu isso e a gente está careca de saber que não tem nada de graça. Marcelo toca num ponto, se as empresas públicas, elas deveriam pagar? Sim, claro, todo mundo tem que pagar. Vivemos numa sociedade, vivemos num mundo capitalista. O Marcelo toca num ponto importante. Não, olha, para além dos subsídios que a gente tem aí, eles vão criar um novo imposto. E é isso, é simples. Para qualquer tipo de benefício, você tem que arrumar um dinheiro. Você tem que tirar de algum lugar. Inclusive, o Estado também discute isso na esfera estadual, onde uma deputada fala o seguinte, a gente pode mexer, por exemplo, na isenção das empresas do IPVA que o Estado dá para as empresas, para as locadoras. A gente pode começar a cobrar de outras empresas. E esse valor, que pode chegar a 20 bilhões de reais, inclusive,
Fica aqui a minha provocação mais uma vez ao governo do estado, junto com o Marcelo da Fonseca, não tenho dúvidas que vai me ombrear isso e acredito que todos aqui na bancada, porque até hoje, apesar do anúncio do vice-governador Matheus Simões de dizer quantas empresas estão sendo beneficiadas pelas isenções no estado de Minas Gerais, a gente ainda não recebeu essa lista. Você recebeu, Marcelo? Não recebemos e não vamos receber, tá? O governo já falou que não vai divulgar esses dados. Então nós não sabemos o quanto nós estamos cedendo de benefícios para essas empresas, para que elas possam funcionar. Assim como o governo federal, o governo Lula, que até um deputado conversou com o Eduardo outro dia, né, falou que são 600 bilhões de isenções, o governo federal também não divulga e não detalha, né, como que essa isenção é feita. Então é isso. Quanto o estado mais forte, a gente paga mais imposto, né? Agora, para onde está indo o nosso dinheiro? É possível trazer o tarifa zero em função de reduzir essas isenções? A gente tem que debater. Mas como é que a gente vai debater se a gente não tem acesso aos números? Ô Edilene Lopes, já se falou numa possível ajuda, contribuição, participação do governo federal também no custeio do transporte público municipal. Pois é, Eustáquio, recentemente a vereadora Isa Lourença esteve aqui na capital federal, tem uma entrevista com ela sobre tarifa zero no YouTube da Itatiaia, em que ela explicou, conforme o Marcelo já bem disse, como é que funcionaria esse sistema. E o plano de Belo Horizonte dos vereadores da base do presidente Lula é tornar BH a primeira capital com tarifa zero, porque hoje 137 cidades no país têm o tarifa zero, mas nenhuma capital. Justamente por isso é difícil o custeio. Nas cidades do interior são poucas empresas, muitas pessoas trabalham muitas vezes na prefeitura, nos órgãos públicos, e aí fica mais fácil de fazer essa conta. Nas capitais há uma dificuldade. Hoje o financiamento público o financiamento da passagem de ônibus em Belo Horizonte é feito 25% pelo usuário, um percentual de vale transporte, a maior parte, ou seja, 700 milhões de reais por ano, é um subsídio da prefeitura para as empresas, ou seja, dinheiro nosso que vai para as empresas de transporte de ônibus. O transporte custa ao todo 1,8 bi por ano. Qual que seria a conta que eles fariam? O Marcelo bem disse isso. Um percentual das empresas que hoje não paga por seus funcionários por vale transporte, pagaria inclusive por quem não usa o sistema público, porque hoje só até 2 salários mínimos há uma contribuição, porque aquele trabalhador que ganha mais não quer pagar 6% ou não pagaria 6% para contribuir, porque não compensa, tiraria muito do salário dele para poder pagar a passagem. O que as empresas fariam? Pagariam por todos, por aqueles que usam o vale transporte e pelos que não usam. E isso pesaria muito no bolso das empresas. E, salvo engano, pegaria sim o funcionalismo público ou empresas públicas ou órgãos públicos, na verdade, porque a maior contribuição viria, por exemplo, de universidades como a PUC e a UFMG, que tem muitos funcionários com valor maior de salário, que a empresa não paga por eles e nem eles pagam, mas aí a empresa passaria a pagar até por quem não usa. Ou seja, isso é um peso grande no bolso do empresariado e muito provavelmente por isso essa proposta pode não passar. Se passar, Belo Horizonte se tornaria a primeira capital a ter esse sistema de tarifa zero, porque hoje, como não é um bom negócio para as grandes cidades, pelo menos até o momento, esse projeto não foi aprovado em nenhuma grande cidade no Brasil. Eustáquio. Eduardo Costa, tarifa zero ou não? Amigo, eu precisava de 2 horas para descer detalhes do que penso. A única coisa que eu posso te dizer é que houve um tempo em que o negro ser livre era impensável. Houve um tempo que a mulher votar era impensável. E houve um tempo que tudo era mais difícil. O empregado doméstico ter carteira assinada era impensável. Mas o mundo evolui. Hoje, quem paga a passagem mais cara mora mais longe do trabalho e é mais pobre. O que a gente precisa fazer é conversar. Como é que o governo arrumou 100 bilhões para a pandemia? Como é que o governo federal sacou agora 30 bi para ajudar as empresas por causa do tarifaço do Trump? Como é que arrumou 6 bi para pagar os aposentados que foram roubados? O dinheiro aparece. Já foi dita aí a questão das isenções, né, das ajudas a grandes grupos, 600 bi no plano federal, quase 30 no plano estadual. O que eu lamento é que o prefeito de Belo Horizonte não tenha se assentado com vereadores, autores do projeto, representantes da indústria, do comércio, para saber se realmente é impossível. Só isso. Mais uma vez eu vou repetir o que eu sempre falei nesse Conversa de Geração, Eustáquio. Conversar é preciso, gente. E outra coisa, hein? Pode não ser hoje ou amanhã. Essa tarifa zero vem, estou absolutamente convencido. Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e Edilene Lopes participaram da conversa de redação.